O meu nome é Abrão Assad, eu sou arquiteto, urbanista, escultor e até economista também, e me formei na nossa Universidade Federal do Paraná. Desempenho o meu trabalho há mais de 50 anos, até hoje tenho o meu escritório em pleno funcionamento. E lá nos anos 70, começamos a fazer alguns projetos para Curitiba. A primeira obra liberada, quando o prefeito Jaime Lerner foi pela primeira vez prefeito, foi o Paiol. Mas, simultaneamente, nos anos 71, fizemos o projeto da Rua 15, Rua das Flores, e o Paço Municipal pelo Estado. Estamos aqui na Rua 24 Horas, que é um projeto que eu desenvolvi já nos anos 90 e que então muda um modo de resolver as questões dos equipamentos urbanos, termos novos materiais para que pudéssemos ter então uma concepção diferente daquelas dos anos 70. Lá nos anos 70, com a Rua das Flores, que teve um equipamento próprio, que é o mobiliário urbano, inclusive para os terminais de ônibus. Primeiro projeto que foi de 1989, da Estação Tubo, e posteriormente no Jardim Botânico tivemos aquela estufa com o mesmo desenho que marca o desenho de Curitiba, que é a estufa do Jardim Botânico, em 1991. Então, nesse momento, nos anos 90, tivemos a chance de retratar Curitiba de uma nova maneira, e todos esses equipamentos se tornaram ícones da cidade de Curitiba. Havia uma ideia que acabou não ocorrendo, que era de se fazer naquele trecho entre a Marechal e a Muricy um mergulho no tempo. Então nós mergulharíamos por baixo dessas duas vias e iríamos encontrar uma rua antiga da 15, com 12 metros de largura e com lojas de ambos os lados, e uma iluminação zenital que poderia então se transformar numa rua que chamamos de Rua de Inverno, porque Curitiba era fria e tal. E só não ocorreu porque havia linhas de alta tensão que exigiriam um tempo de trabalho muito grande, e aí o prefeito achou melhor não fazer. E essa Rua de Inverno se transformou numa possibilidade que eu tive de fazer o Shopping Cristal. O Shopping Cristal é aquilo que imaginamos para a Rua 15. E é uma ligação da Comendador Araújo a Benjamin Lins, iluminada naturalmente. Em homenagem ao prefeito Cândido de Abreu, a Curitiba tem uma avenida que tem o seu nome, Avenida Cândido de Abreu, que é o eixo monumental que vai até o Centro Cívico. Fui contratado pela Prefeitura, através do IPUC, para fazer o plano massa da Cândido de Abreu. A ideia era que, sendo essa avenida um eixo monumental que se dirigia ao Centro Cívico, eu propunha um afastamento de recuo de 10 metros, ajardinado. Os prédios deveriam nascer do jardim, não poderia ter estacionamentos à vista. Era uma série de qualificações para que esse espaço se tornasse um espaço nobre, já que ele era o eixo de chegada do Centro Cívico. Junto à Praça 19 de Dezembro, existia então a Fundição Marumbi. Na esquina da Matheus Leme com a Barão de Antonina, era uma edificação, era uma fábrica de pregos e que foi crescendo e ocupando toda uma quadra. Ela tem nas suas fachadas características próprias. Então, no início da Matheus Leme, ela começa com os arcos plenos, que é um arco totalmente arredondado. Na sequência, na Barão de Antonina, as janelas são feitas com arcos abatidos, que é o menos abaulado. E na Cândido de Abreu, as janelas já são retangulares. Isso significa que a arquitetura, na sua fachada, conta toda a evolução da arquitetura da época, de todo o século passado. Esse fato permitiu que nós pudéssemos preservar todo o conjunto sem que tivéssemos que recuar os 10 metros do plano massa da Cândido de Abreu.
Só assim foi possível conceber um shopping, porque se tivéssemos que afastar os 10 metros, sobraria muito pouco para se fazer um shopping. Foi acatado, foi respeitado, porque nós estávamos preservando a memória de todo um século de arquitetura naquele local. Foi o primeiro shopping de Curitiba dentro da cidade, porque havia uma ideia de que os shoppings deveriam estar fora da cidade. Todo shopping precisa de estacionamento e o subsolo não era permitido, não era aconselhável, porque o lençol freático, as águas são muito rasas, o nível do Rio Belém está praticamente no mesmo nível do solo, do térreo. Nós fizemos então, na proposta de um shopping, um estacionamento na parte superior. Então, aqui, os 3 níveis de estacionamento estão na parte de cima do shopping. Nós fizemos uma cobertura num estilo meio que neoclássico francês, que era justamente a solução que existia já no Paço Municipal. Então, aquela solução do Paço Municipal, de ter aquelas mansardas preservadas e recuperadas, porque numa época elas foram modificadas e transformadas numa cobertura de telhas de fibra de vidro. Nós recuperamos em 72 a cobertura do Paço Municipal e essa mesma solução com telhas de ardósia, que são placas de pedra laminadas, apesar de termos os 3 níveis de estacionamento, sendo que o último, que era a céu aberto, foi eliminado quando eles fizeram o cinema, de uma forma desastrosa, no meu entender, eles precisavam de mais estacionamentos. Então, eles já tinham uma propriedade do outro lado da rua Matheus Leme, e para que pudesse ligar essas duas espaços, foi feita aquela passarela aérea. Essa passarela não fui eu quem fiz, deveria ter sido consultado, mas não fui, mas isso acontece frequentemente. Mas passarelas atravessando uma via pública, até então não era permitido. Eu fui contratado para resolver um problema semelhante no antigo shopping Todeschini, que é um shopping que era pequeno e tinha o estacionamento do outro lado da Avenida 7 de Setembro. E para ligar os 2 espaços, eram 30 metros de largura, era preciso fazer uma passarela aérea, que não existia, não era permitido por lei. Eu tive então a oportunidade de, junto com os advogados do IPUC, fazer uma lei, criar um plano, uma lei que permitisse, que desse as condições para que isso pudesse ocorrer de uma forma legal. E essa lei passou pela Câmara, foi aprovada, mas infelizmente não deu tempo de salvar o Shopping Todeschini, ele não resistiu ao tempo e fechou. Mas a lei existiu e eu sou pai dessa lei. E essa lei permitiu que fosse feita então essa passarela no Shopping Miller. Em 1992, eu tive a oportunidade de ser contratado para fazer o projeto do Curitiba Shopping Center, onde era o antigo quartel do CPUR. O CPUR, que é o Centro de Formações de Oficiais da Reserva, que aliás eu fiz o CPUR, era obrigatória. Então aquele espaço que eu convivi durante 2 anos, até a formação como aspirante, me tornei oficial da reserva, tenente do Exército Brasileiro. Eu tive a chance de fazer naquele lugar onde eu pernotei tantas noites, de fazer esse projeto de um shopping naquele antigo quartel. Teve várias dificuldades, a ideia era ter não só um centro comercial, como um centro empresarial. O projeto original previa uma torre, na verdade era uma lâmina, uma edificação alta com hotéis, escritórios e áreas residenciais. E ele não foi feito pelas dificuldades que tivemos naquela época. Tivemos o plano Collor, que fez com que a empresa que iniciou, que fez a permuta do quartel e que executou então o quartel-general de Curitiba lá no Pinheirinho,
Essa empresa teve as suas dificuldades financeiras pelos bloqueios de verbas que ocorreram com o Plano Collor e, infelizmente, quer dizer, a obra foi feita, o shopping está aí, foi feito, mas não foi feito plenamente como foi concebido naquela ideia original. Em 89 nós fizemos o projeto para a pedreira Paulo Leminski. Na verdade eram antigas pedreiras que foram desativadas da família Gava. Uma extração de minério causa na paisagem uma grande ferida. E a ideia era então aproveitar esse espaço como se fosse uma cicatrização daquela ferida, promovendo alguma coisa ligada ao paisagismo. Então a pedreira, o conjunto da pedreira, ele se transformou num espaço cultural, um espaço para eventos, para atividades artísticas, e dentro desse grande espaço está a Ópera de Arame. É uma obra que faz parte da pedreira e que tem as mesmas características daqueles equipamentos que nós propusemos para a cidade de Curitiba, o uso do ferro e do vidro. É um projeto do Domingos Bongestab. Eu tive a participação porque fazia parte do conjunto todo da pedreira e que tem, então, é um bom exemplo de como aquela nossa proposta de criar uma marca para Curitiba com esses equipamentos, então ela é o resultado de uma solução que caracteriza Curitiba. O uso do ferro e do vidro, pela leveza do ferro e pela transparência do vidro.